Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a Boa mais noite. um painel e ao último episódio da nossa incrível série Vamos Falar de Futuro, uma iniciativa do time aqui da The Consulting para nos provocar, através de executivos e empresários dos mais variados setores, a pensar no que vai ser o mercado, no que vai ser a vida sob vários aspectos pós-pandemia. Que uma certeza nós temos, todos nós temos, isso vai passar, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Dani Verdugo, sócia fundadora aqui da D. E estamos com um time incrível que eu quero muito agradecer, com as agendas apertadíssimas, né? Então todas abriram aí a agenda para estar com a gente hoje, vieram para brilhantar a nossa conversa. Eu vou pedir para que vocês se apresentem aqui para nós, para que o nosso público as conheça. Começando pelo Alê, único menino da sala hoje. Por favor, Alê. Vamos lá, Dani. Bom, eu sou Alexandre Garcia, venho aí do segmento digital, né? Aqui no Grupo D, eu estou à frente hoje da DTEC, um projeto novo, né? Que nós acabamos aí desengavetando, né, Dani? Antes era um projeto para o ano que vem e acabamos antecipando. A DTEC é uma comunidade de profissionais de tecnologia, né? Agradeço a presença de todas vocês aí, esse espaço na agenda de vocês, e espero termos agora um tremendo bate-papo aí. Vai ser ótimo. Obrigada, Lê. Obrigada. Vamos para outra Lê, Alessandra? Outra Lê. Seja muito bem-vinda. Legal, obrigada pelo convite, pessoal. Muito legal estar aqui com vocês. Eu sou a Alessandra Peixoto, eu trabalho na Wipro Limited hoje. A Wipro é uma empresa de tecnologia indiana, né, que está presente aí em mais de 60 países, 180 mil funcionários. Então, falar de um momento como esse, com uma estrutura deste tamanho, é realmente muito interessante, né? Eu respondo hoje pela parte de Talent Acquisition, South America, então é Brasil, Argentina, Chile e Peru, né? E estamos à frente aí de um super desafio de crescer aqui na América Latina, e o nosso ano fiscal começou agora em abril, então ele começou no meio da pandemia. Então, assim, como crescer, né, como fazer diferente, como atrair pessoas, e como trabalhar com o seu próprio time, as suas próprias expectativas num momento como esse, né? Então é muito legal, estou trocando figurinha aqui com vocês, obrigada mesmo. Seja muito bem-vinda e obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Cíntia. Olá, eu sou a Cíntia, sou divorciada, tenho um filho de 11 anos, sou gerente de RH do FEME, Laboratório da Mulher, trabalho no FEME há 2 anos, mas tenho uma experiência aí de 20 anos de RH. No momento, o meu foco é seleção, remuneração e carreira. Gosto muito dos desafios que a gente está enfrentando lá e os que vêm pela frente, sempre com bastante aprendizado, com desenvolvimento da equipe, pensando também, um dos nossos pilares é o social, então acho que a gente tem essa responsabilidade com o outro, com a comunidade no entorno de onde nós estamos. Então, estou muito feliz por estar aqui, por compartilhar algumas práticas, aprender bastante com vocês também. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Samantha. Olá, obrigada Dani por estar aqui. Eu sou Samantha Politano, eu sou a diretora de recursos humanos do Grupo Gocil. Somos aí uma empresa com 25 mil colaboradores, com mais de 1.300 clientes no Brasil inteiro, em 14 estados. Nós fazemos serviço essencial, então a pandemia, na realidade, ela nos manteve bem ativos, porque fazemos serviço de segurança e limpeza. Além do dia a dia aqui bem ativo na Gocil, eu tenho em casa Pedrinho, de 4 anos, Sofia, de 15, um maridão, tá aí com 55 anos, José Bahia, que é grupo de risco. Então, a gente está atento ao que a gente tem que fazer na empresa durante o dia e cuidar da família à noite. Eu acho que isso é o que define mais o nosso todo, né? Que legal. Obrigada pelo convite, Dani. Muito obrigada, Sá, por ter
de novo, né, aberto a sua agenda, que a gente sabe estava bem apertada. Pessoal, eu acho que vale, né, a gente começar essa conversa reforçando, né, que em outras conversas, nós aqui, esse grupo, já teve a oportunidade de discutir o quanto a gente está vivenciando essa coisa de colocar a cabeça para fora d'água, respirar um pouco e voltar, porque tem sido um desafio muito intenso, muito difícil. Todo mundo que a gente conversa, os negócios que vão bem, os negócios que vão mal, todo mundo tem tido muitos desafios, mas a gente não pode deixar de passar por esse tsunami sem pensar em como serão as coisas quando isso tudo acabar. A gente espera que logo, né, que logo as nossas conversas sejam, lembra da Covid, na época da pandemia, e sei que todos aqui torcem, né, para que seja logo, e a nossa conversa vai se focar nisso, né, no pós-pandemia. E aí eu queria já puxar o primeiro tema, que ele é polêmico, ele não tem resposta. Os maiores especialistas não têm respostas objetivas e concretas a respeito, mas é muito importante ouvir a perspectiva de vocês, nos setores de vocês, até para a gente poder dar um olhar um pouco mais amplo para as pessoas que estão nos assistindo, né? Empresas e empresários. A economia, pós-pandemia, quando retoma a economia, ou em quanto tempo retoma o setor de vocês? E aí a gente pode começar por você, Samantha. Oi, Dani. Então, o nosso setor é um setor de serviço, segurança e limpeza. Então, segurança é vigilante, controlador de acesso, recepcionista e a parte de limpeza. Então, a gente teve uma queda, sim, porque a gente teve alguns clientes importantes que pararam suas operações, então não teve nem a parte de asepsia, limpeza e nem vigilância, então a gente teve uma queda, mas foi uma queda controlada dentro dos nossos números. A gente acredita que no nosso setor a gente deve retornar muito rápido, porque as empresas, quando retomarem as suas atividades, elas vão precisar de asepsia, limpeza e vigilância. Então, no nosso setor especificamente, a gente está sendo muito... a gente costuma ser positivo aqui, a gente é muito positivo, mas nós estamos aí com um dedinho a mais de esperança, porque, de fato, o nosso trabalho é essencial. Para a economia do país como um todo, aí a gente já é um pouco mais criterioso. A gente acha que, de fato, esse ano o resultado não será bom. A gente tem indicações aí do PIB de que, infelizmente, o resultado a gente não vai atingir, a gente andou para trás. A preocupação nossa é com os desempregos, então, tanto que nós tomamos aqui várias ações para não gerar desemprego. Então, a Gocil, ela demitiu menos pessoas na pandemia do que antes da pandemia. Então, a gente tomou todas as ações para não demitir. A gente suspendeu contratos, nós fizemos tudo que podia para não demitir. Então, nós não estamos demitindo, estamos apenas controlando para não aumentar esse número de desemprego. Porque a gente sabe que desempregados geram um caos social e que isso vai ser muito ruim para a economia como um todo, para o Brasil como um todo. Então, esse é o nosso lema, demitir o mínimo possível, não demitir se possível, para não termos problema na retomada da economia. Porque para este ano, infelizmente, a gente acha que os números realmente não voltam ao patamar tão otimista como estava antes da pandemia, né? Eu acho que estar em setores que vão puxar e vão ajudar a retomada também dá uma responsabilidade, né, muito maior. Sim. E, enfim, a gente vai falar aqui sobre isso, mas, enfim, é um problema bom, né, no fim do dia. Na verdade, sim. Na verdade, é uma luz para quando alguém fala, olha, tem isso, aquilo, e aí eu falo, gente, mas tem outros setores que estão vindo com uma força diferente. Fora que nós descobrimos outras formas de gerir uma companhia, que nós vamos conversar depois, né? Então, que também trouxe novos horizontes. Né? Muito legal, muito legal. Ale, você já falou em crescimento aí, né? Mas o Ale também já falou, desengavetamos um projeto de tecnologia. Mas fala um pouco para a gente sobre o setor de tecnologia, até nesse seu ecossistema que não é nacional, né? Conta um pouco para a gente sobre a economia. A gente tem diferentes realidades, né?
trabalhando numa empresa de TI, a digitalização, a forma de se olhar nessa pandemia toda, ela simplesmente mudou, né? Tinham empresas, por exemplo, que não trabalhavam com home office, tiveram da noite para o dia que se adaptar a um home office 24 horas, né? E não é um home office normal, né? Porque a gente tem filhos, casas, outras responsabilidades. Mas o mercado de TI, de uma forma geral, ele não parou tanto, né? Justamente porque a gente apoia empresas para que possam sair lá do outro lado nesse momento. Então, a gente tem vários segmentos dentro da Wipro, né? Então, temos, por exemplo, manufatura. Então, existe a parte dos supermercados que não parou, eles continuam super nativa para suprir toda essa necessidade aí do mundo todo. Mas eu tenho, por outro lado, lojas de departamento, por exemplo, que fecharam suas portas, né? Então, as suas operações todas precisaram ser revistas. Eu tenho o que a gente chama de life science, que são as empresas, as farmacêuticas, as que têm o cuidado com a saúde, que não só não pararam, como aumentaram a sua atividade. E o serviço de TI, principalmente numa empresa muito grande como a nossa, ele não é um serviço pontual, né? Ele é um serviço de longo prazo. Então, muitas vezes você está desenvolvendo sistemas, ferramentas, infraestrutura dentro de uma companhia e você não pode parar, por mais que tenha essa questão aí de pandemia e tudo mais, e não pode parar porque precisa se reinventar ainda mais nesse momento. Então, a gente teve clientes, claro, que suspenderam a questão de novas contratações que já estavam previstas em termos de serviços, mas, de uma forma geral, a Wipro é uma empresa bastante conservadora em negócios, né? O sócio da empresa na Índia, ele, inclusive, é muito voltado para essa questão social e de doações e tudo mais. Então, a empresa ela sempre teve uma cultura de ir ao mercado muito forte, com tecnologias disruptivas, mas sempre com muito cuidado, um crescimento consciente, né? Não é uma empresa de muito tempo de mercado, então não é aquela loucura, eventualmente, de uma startup que, sem dúvida, nesse momento, acaba sofrendo um pouco mais. Aqui, Latinoamérica, então, quando a gente fala aí do nosso Brasil e aos países vizinhos, a pandemia chegou um pouco mais tarde para nós, né? Então, quanto a Índia, os Estados Unidos, a própria Europa já tinham aí fechado seus mercados e tudo mais, a gente estava começando com essa questão toda. E eu tenho mercados aqui que não pararam de jeito nenhum. Por exemplo, o mercado financeiro. Então, os bancos, as seguradoras não pararam nenhum dos processos e nós continuamos contratando. Existe um lado, é muito assim, delicado falar isso, né? Mas essa situação toda de ter tanta gente no mercado, tanta gente boa, né, perdendo o seu emprego, de certa forma me ajuda, porque eu vou conseguir atrair, né, excelentes talentos, sem dúvida, que talvez, se tivessem bem empregados, não avaliariam uma nova oportunidade, né? Então, num momento como esse, a gente acaba olhando as duas pontas, né? Sempre tem alguém que acaba se desenvolvendo e alguém que precisa mais de apoio. Mas a gente, em termos de, como a Samantha comentou, achei o máximo, né, de ter menos demissões nesse período do que antes da pandemia. O que nós fizemos? Por um período, nós congelamos todas as vagas e nós revisitamos todos os profissionais de TI que estavam perdendo alocações nos clientes em função dessas paradas ou que estavam sem alocação de projeto, né? Dentro da empresa de TI, os profissionais são alocados de acordo com a necessidade do cliente. Então, nós paramos todas as vagas. Primeiro, vamos ver todo mundo que está dentro de casa, qual é a competência que tem, e a partir do momento que tinham 50% do perfil de uma vaga, nós alocamos nessa vaga e proporcionamos treinamento. Então, alguém, por exemplo, que é bom em Java, e eu tinha uma vaga que precisava de back-end, por exemplo, né? Então, assim, vamos colocar esse profissional e a gente treina naquilo que a gente precisa, para evitar os desligamentos. Infelizmente, tivemos alguns, né? Algumas pessoas a gente não conseguiu alocar, mas nós conseguimos dar uma baixa, tanto nas vagas, quanto nas pessoas sem alocação. E estamos seguindo agora para Q2, né, o segundo quarter aí que a gente chama de negócios. A empresa começou o seu ano financeiro agora em abril. A gente está indo assim com muita positividade de um crescimento de mercado. A gente percebe que os clientes, em termos aí de TI, eles estão voltando a buscar os seus investimentos, justamente por essa reinvenção toda que se precisa. Então, no nosso segmento, a gente vê não um crescimento absurdo,
mas a gente vê uma retomada bastante consistente por aquilo que eu já comentei, né? Empresas que não faziam home office ou não tinham toda a tecnologia para isso, hoje precisam ter, né? Porque a gente vai reinventar, inclusive, as funções, né? E a necessidade ou não de estar nos escritórios. E para isso eu preciso de tecnologia. Então, o nosso mercado ele é um pouco mais positivo em relação a isso, e cabe a nós também sermos responsáveis neste mercado em absorver esses profissionais bons que estão no mercado, e se a gente está crescendo, fazer com que essas pessoas de mercado cresçam com a gente, né? Então, essa mais ou menos é a visão que a gente tem por aqui hoje. Que legal, boas oportunidades, inclusive, de desenvolver, né, pessoas, e que legal. Responsabilidade e problema bom, né? Obrigada, Lê. E aí, puxando aqui para mais uma executiva que trabalha no setor que a gente imagina, né? Falando especificamente de saúde, que também deva ter o desafio de estar bastante sobrecarregado, mas que também tenha problemas bons pela frente. Conta pra gente, Si, como é que tá aí para vocês no FEME? Sim, vamos lá. O FEME é um laboratório, né? Então, a área da saúde é um serviço essencial, nós não paramos, as unidades continuaram atendendo, a gente teve uma baixa da demanda, sim, por 2 ou 3 meses, principalmente, mas esse mês, assim, a gente está com uma perspectiva super positiva, porque a demanda está retornando, nós estamos contratando, então acho que a melhor notícia para esse momento é essa, né? A gente está abrindo vagas, contratando pessoas, voltando aquele movimento, a rotina que a gente tinha. Na verdade, é o novo normal, né? O normal não vai ser mais como era antes. Acho que as pessoas estão reaprendendo a conviver com essa série de restrições que nós temos devido ao coronavírus, mudando nossos hábitos, mudando nossas rotinas, mas com certeza vão vir muitos aprendizados e oportunidades. Quando a gente fala do futuro, do cenário, muitas empresas estão crescendo em seus resultados porque aproveitaram a oportunidade em alguns segmentos que são importantes para esse momento, outras estão perdendo posição, fechando, falindo e tudo mais. Então, acho que esse, claro, a gente não gostaria que isso tivesse acontecido, mas a gente entende que o empresário hoje ele tem que se reinventar, né? Um empresário que tem investimento, que tem ideias, que ele é atualizado, ele tem que pensar nesse novo momento, onde que ele pode atuar e de uma forma diferente. As relações de trabalho estão diferentes, né? Para nós, um grande aprendizado foi o home office, nós desmistificamos algumas questões. Antes era só um projeto, a gente acabou colocando em prática de uma forma super rápida e funcionou, né? A gente vai ter oportunidades aí de redução de custos, com postos de trabalho. Acho que muita empresa acaba ganhando também nesse cenário, né, de crise, sempre tem oportunidades. Então, acho que o aprendizado aí é grande para todo mundo e perspectivas futuras também positivas. Mas acho que tranquilidade mesmo a gente só vai ter quando criar a vacina, né? Quando a gente tiver a segurança da vacina, que aí todo mundo vai poder sair, viajar tranquilamente. Por isso que eu acho que assim, uma das profissões que vão ser mais valorizadas no momento e que vai espelhar muitos jovens na escolha do emprego é a ciência, né? É a tecnologia e a ciência, que acho que são as soluções para o que a gente está vivendo hoje. Muito legal, Ci. Obrigada, viu? Eu achei super interessante que a Cíntia falou, Dani, com relação à retomada. Que bacana ouvir que o laboratório, que o FEME já está retomando, já está recontratando. Que notícia boa, né, da gente ouvir, né, nesse momento. Sim. E uma outra coisa que ela falou super interessante, que é verdade, algumas, a grande maioria das empresas sofreram, sem dúvida, mas foi o mundo inteiro que sofreu. Então, a gente estava discutindo um pouco em casa, o meu de 4 para 5 anos, ele faz infantil, né? Se quando voltar à escola, retoma ou não retoma. E aí eu falei, gente, o que é um ano na vida de uma criança de 4 para 5 anos na escola? Não é nada, né? Do risco de ir e pegar um Covid, etc. Eu acho que a gente estava muito neurótico com isso. A criança tem que entrar na escola com 2 anos e meio, porque senão ele vai perder espaço, não vai se formar com... Veja, se ele não se formar com 21, ele vai se formar com 23. Qual é a diferença?
Então, eu acho que esse negócio que a Cíntia falou foi super importante, do tipo, olha, todo mundo teve que dar um passo para trás. Todo mundo, o mundo inteiro. Então, ok, vamos dar um passo para trás e tudo bem, qual é o problema, né? Muito bacana, Cíntia, eu gostei bastante. E fiquei muito feliz em saber que o FEM já está contratando de volta. Muito feliz mesmo. Muito, muito legal. E talvez até, falando em resultado, uma demanda reprimida. Eu vou dizer para vocês, eu já fui fazer uns exames aí. Eu tinha para fazer, não estava fazendo, e aí a minha médica avisou que tinha voltado a atender e eu já agendei. Diferente no novo normal, né? No novo normal, que a Cíntia bem comentou, não é igual, né, gente? Fantástico. Máscara, coisa que não faria, né? As coisas todas, mas é isso, né? E Máscara, provavelmente uma demanda. Olha lá. Olá, Samanta! Sala. Samanta e álcool gel. Soube que tem uma pessoa aqui na sala que também teve no dentista, né, Alexandre? Opa! Então, é de uma forma diferente, como não poderia deixar de ser, mas demanda reprimida sem dúvida nenhuma, né? Porque, de novo, a vida tem que voltar, né? Sim, legal. E a saúde, né? E a gente está falando de saúde em primeiro lugar. A gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer, porque tem outras questões, outras situações que podem acontecer. Então, saúde em primeiro lugar, com todo o cuidado, né? O CM tem todo um protocolo para receber a paciente, ela recebe uma orientação antes de nos visitar. Então, existem todas as recomendações necessárias para garantir a segurança de quem vai até lá. E dos nossos colaboradores também, que com certeza a gente quer garantir. Sim, muito legal. Obrigada. Acho que aí é uma questão de se adaptar, né, Dani? Tudo que vem acontecendo. Então, é uma questão de adaptação, né? Acho que em todas as formas, todos os setores, né? Então, você se adaptar, e eu acho que isso acaba deixando um grande aprendizado para todo mundo, né? Se a gente for pensar aí, for fazer um comparativo aí, vamos falar aí do Japão, né? Onde as pessoas, se elas estivessem gripadas, né, elas já saem de casa com uma máscara para proteger o próximo. Desde sempre, né? Você lavar suas mãos, né? Isso deveria ser durante o dia normal, né? Não algo diferente. Então, acho que ficam muitos aprendizados aí. Eu digo que a gente se conscientizou a ser mais higiênico. Isso. Porque eu sempre soube que não era higiênico entrar com um sapato dentro de casa. Eu sempre soube. Mas eu sempre entrei com sapato. Eu, meus filhos, meu marido, enfim. Hoje todo mundo tira o sapato conscientemente. E quem não tira, o outro briga. O sapato, tira o sapato. Né? Leva lá na mão para a lavanderia, faz a sua asepsia. Então, a gente se conscientizou a ser mais higiênico. Esse é uma das coisas que realmente trouxe. E países que têm um grau de consciência e de higiene maior, sofreram bem menos. Sim, né? sim. Então, assim, o que precisa para se prevenir? Entre outras coisas, ser mais higiênico. Então, é verdade. É verdade. Não, você está certíssima, Samanta. Você sabe que aqui em casa nunca se usou sapato. Nunca. A gente sempre chega, coloca na porta. Mas, por exemplo, eu levava o cachorro passear e o cachorro voltava e andava pela casa inteira. Hoje não. Ele volta, ele já está condicionado. Eu limpo as patinhas, né, com lencinho umedecido, aí ele ganha o petisco dele e aí ele vai para casa. Por quê? Porque ele sobe na cama, ele está com a gente no colo. Então, você falou a palavra básica, consciência, né, da importância de algumas coisas que a gente foi deixando, né? Deixando pelo caminho. Exato. É isso. Muito legal, pessoal. Muito obrigada. Eu vou já puxar aqui uma pergunta, agora trazer, na verdade eu vou trazer algumas perguntas para o nosso universo de recursos humanos, né? E vou já puxar para você, Ale, aproveitar a sua fala aí, e tentar entender contigo as questões de modelo de gestão. Você mesma, né, deu alguns exemplos sobre empresas que não tinham home office, agora tem. E na sua opinião, pós-Covid, pós-pandemia, o que muda no modelo de gestão
de maneira mais ampla, quais são as principais mudanças necessárias e qual o papel do RH nesse processo? Que desafios o RH vai enfrentar para implementar e garantir consistência nessa transformação? Não é fácil, né, Dani? Quando a gente fala de gestão, mesmo quando a gente estava no antigo normal, né, como a Cíntia comentou, o nosso novo normal agora, estar próximo não quer dizer que você está presente, né? E estar longe é mais difícil ainda. Então, a gente percebe uma tendência muito grande, principalmente no nosso mercado de TI, nessa questão de institucionalizar de vez a questão de home office e, para algumas posições, não voltar para o escritório. Né? Por quê? Porque nós trabalhamos sempre no back-office, né? Então, é desenvolvimento de projetos, é infraestrutura, desenvolvimento de sistemas. Então, muitas vezes eu não tenho a necessidade de estar no escritório. Aí vem a consciência, que a Samantha comentou, da gente verificar a importância realmente de expor, né, os nossos profissionais e tudo mais perante o cliente. Mas tem algumas operações que tem que ser em loco. E dentro do nosso mercado, acho que não só em TI, a gente percebe muitas vezes que a gente promove pessoas ainda pela sua competência técnica e que não tem aquela competência de gestão muito bem desenvolvida. Então, este momento ele tem sido crucial para a gente entender nas nossas estruturas empresariais quem sabe fazer gestão, né? Quem está pronto para ser gestor, né? Quem está pronto para gerir pessoas e gerir a sua própria expectativa, porque a gente sendo líder, eu tenho uma equipe de 18 pessoas. São pessoas que estão no Brasil, tem em São Paulo, tem em Curitiba, eu tenho gente na Argentina, e aí você fala o seguinte, você está aqui para liderar. Então, muitas vezes, eu tenho que passar por cima do meu mau humor, do meu cansaço, da minha vontade, não porque temos que ser super-heróis, mas porque os liderados esperam da gente um exemplo, porque ninguém sabe como fazer, né? Ninguém sabe qual caminho seguir. Então, esse ponto da gestão, esse acompanhamento por parte do RH tem sido muito forte. Então, aqui, por exemplo, a gente tem feito muita questão de unir semanalmente os gestores para falar sobre a questão de qualidade de vida, psicologia positiva. Nós abrimos vários canais para atendimento, né, das pessoas que não estão levando esse período todo da melhor forma possível por N questões, né? E aí a gente vê várias questões de mercado sendo abordadas, questão das diversidades, a mulher, né, com problemas de violência e por aí vai. E aí nós, como gestores, precisamos entender cada uma dessas realidades para poder dizer, e agora, como é que vai ser? Eu tenho, os meus filhos já são grandes, mas eu tenho pessoas no time que têm criança pequena. Gente, o que é trabalhar em casa 24 horas com crianças, com aquela energia, né? E que a gente não tem mais o que fazer, né? E aí eu concordo plenamente com a Samantha que esse ano tem que ser um ano para as crianças viverem o seu papel de criança, né? E isso não vai, de forma alguma, interferir na carreira delas. Muito pelo contrário, vai ser um aprendizado de um retorno de coisas antigas que se perderam, que eu acho que vai ser excepcional para essas novas gerações, do ponto de vista aí de talent acquisition, né? Elas vão ser muito mais safa, né? Elas vão ter muito mais história para contar, coisas diferentes que fizeram, e isso traz um engrandecimento para a carreira gigante. E outro ponto importante, quando a gente fala de gestão não só de pessoas, mas a gente também precisa, como líder, gerir a marca, né? A marca da nossa empresa. E a gente tem visto nesse momento também várias marcas que têm tido muito sucesso nas suas colocações de mercado e seus novos posicionamentos e marcas que não. Então, o employer branding, que chama hoje, ele tem sido um ponto fundamental também para a gente se reposicionar no mercado como uma marca forte dentro do seu segmento de atuação. E o gerente, o gestor, ele tem um papel muito grande nisso, né? E eu falo sempre que a melhor propaganda que existe em qualquer segmento que seja é o profissional, o funcionário, né? É ele que leva para fora, para o mercado, o que a empresa está fazendo, é ele que fala realmente o que Talent Acquisition está vendendo na vaga é verdade, o que o RH está comentando que faz para cuidar da gente é verdade, é isso que vai atrair novos talentos lá na frente. Então, essa reinvenção toda, e nós aqui nesse grupo, né, a gente já tem aí um bom tempo de experiência,
eu brinco que a nossa geração é que a mais se adaptou na vida, né? Porque a gente começou a trabalhar sem computador, com um celular, com uma bateria deste tamanho, e teve que ir se adaptando, e mais uma vez estamos nos reinventando. Então, o nosso papel de RH, nosso papel de liderança, nosso papel de ponto focal, né, do que vamos ser agora, é essencial para dar esse caminho para todo mundo seguir. Então, a gente precisa dar apoio com ferramentas, com processos, com procedimentos, com revisão de tudo isso, adequados à realidade de mercado, né? Tanto do ponto de vista profissional como pessoal. Eu não vejo como separar esse negócio de pessoal e profissional, e as pessoas entenderam isso nesse momento, né? Porque está todo mundo junto e misturado. Então, assim, é cachorro, junto com o filho, junto com o almoço, junto com a reunião que eu tenho com o meu chefe que fica lá na Índia, e a gente vai se misturando e se adaptando. Mas como a gente tem essa experiência, né, essa vivência toda, então o nosso papel para apoiar essa gestão é extremamente importante. Então, a gente já está agora, a partir de julho, programando vários treinamentos para conversar sobre o novo normal. Então, o processo seletivo, por exemplo, que é a minha praia, né? A gente não vai mais entrevistar pessoalmente, precisa, porque a gente tem tanta tecnologia e que dá para ter o olho no olho, né? A gente só não vai tocar, que o latino gosta de tocar, mas a gente continua tendo o olho no olho na entrevista por uma ferramenta como essa que estamos utilizando agora, né? Mas como fazer isso? Qual é o approach que se faz para o candidato? Qual é o quebra-gelo? O que você pergunta? O que não? As questões de diversidade estão super à tona, então como tratar isso? Então, a gente está começando a ter esse loop de treinamentos, onde a gente vai tentar apoiar em várias frentes os gestores e fazer sessões também individuais para entender o momento de cada um e se ele está pronto para isso, né? Sem dúvida, teremos algumas pessoas que vão realmente internalizar de que não estão prontas, de que não são gestores, não são líderes, né, e que vão precisar de desenvolvimento. Tem muita gente que vai vir junto no barco, nossa, eu quero, e vamos junto, eu quero aprender, eu quero fazer. E esse é o nosso papel, então, de estar junto, estar presente, para tentar dar toda a ferramenta e a base de suporte para esse desenvolvimento, né? E eu acho que a questão... Não vai ser fácil, mas... não é. E tem vindo muito, né, nessas conversas que a gente sai definitivamente do comando e controle, passa por uma gestão de confiança. E tudo isso que você comentou, né? A criança, o cachorro, a hora do almoço, fazer o almoço... Tudo isso já acontecia antes, né? Num cenário de home office, já acontecia, mas não podia aparecer. Agora, os gestores, eles entenderam. Nós, como gestores, também entendemos que, assim, é isso. Né? É que vivemos na pele, né, Dani? Agora não é assim, isso é desculpa do funcionário. O que a Cíntia falou é muito correto. A gente desmistificou muito o home office, né? Aqui no Brasil tem aquela questão, o profissional está de home office e não está trabalhando. E sim, tem profissionais no mundo inteiro que estão no home office e não estão trabalhando. Mas a forma, por exemplo, que eu giro essa questão é o seguinte, não me importa se a pessoa está trabalhando 8 horas. Nós trabalhamos aqui no nosso time por produtividade, né? Então, o recrutamento é muito fácil de você medir. A quantidade de pessoas que você abordou, os currículos que você apresentou, a quantidade de entrevistas que fez. Se o meu profissional, ele faz isso muito bem feito em 4 horas, ok, não tem problema, né? Aquele dia dele está entregue. E se ele precisa gerenciar filho, precisa gerenciar casa, enfim, tem muita gente que mora com pai e tudo mais, ok. E se ele precisa levar um pouco mais de tempo, ok também. Então, a gente está vivendo na pele isso, né? Porque eu também estou cozinhando, eu também estou fazendo tudo isso em casa. Então, é uma forma de desenvolver essa empatia que eu acho que estava esquecida lá atrás há muito tempo, né? E do ponto de vista de Talent Acquisition que você trouxe, eu até conversei numa live também outro dia falando sobre isso. Nós, como consultoria, o que a gente fez? Se adaptou. Então, a gente combina o jogo com o candidato. Antes disso acontecer, quando era remoto, havia inclusive uma avaliação do cuidado que o candidato tomou para ter o melhor contexto. Agora, nós entendemos que o contexto é esse. Então, a gente combina o jogo e vai para a entrevista já preparado. Então, a gente combina, faz o acolhimento para o candidato. Tá bom, como é que você está aí? Dani,
pelo menos assim, na nossa forma de atuar, e sempre foi de muito acolhimento com o candidato, até para ajudar no employer branding do nosso cliente, né? Porque a gente, no fundo, é a extensão de vocês. Olha, Dani, eu tô aqui sozinha ou sozinho com uma criança de 8 anos em aula. Pode ser que haja interrupção, então tudo bem, a gente já Claro. e tá combinando o jogo, e tá sendo muito legal, mas tem várias participações especiais, gente, das entrevistas. Acho que a palavra que... Pode falar. Eu gostei foi de ver o meu marido em home office junto comigo. Eu fiquei um curto período em home office, e aí tava eu em home office, ele em home office, 2 crianças, um cachorro, e aí ele precisava entrar em reunião, precisava segurar o cachorro, e eu tinha que fazer o... Foi muito engraçado isso. Foi assim, foi cômico, para não dizer desastroso. Assim, foi muito. Porque aí teve uma hora que ele... Ai, meu Deus, não sei o que. Eu falei assim, então, tá vendo o que a gente passa todos os dias? Tá vendo que é ser mãe um pouquinho aqui? Divide aí comigo. Foi muito engraçado, né? É isso Porque mesmo. a gente está presenciando a humanização na prática mesmo, na rotina, né? Isso é a humanização. E como eu ia falar, às vezes... Oi? Perdão, Ale. Se você está fazendo a reunião, aparece o cachorro, às vezes aparece o gato, né? Aparece o gato, o meu gato aparece sempre. Mas como gestor, sabe, muito provavelmente o seu marido já está diferente, né? Já. Eu diria assim, no começo, nas primeiras vezes, ele ficou um pouco... Meu marido é CFO, então ele é mais quadradinho. Ele ficou mais preocupado, olha, com a reunião... Hoje, ele tá em home office desde esse início, então faz uns 90 dias aí, sei lá, uns 60, 90 dias, mais ou menos, né? E ele tá já... tudo bem, o cachorro latiu, todo mundo já sabe que tem cachorro aqui em casa, tá tudo certo. O Pedrinho que já abre a porta do escritório, aí todo mundo já sabe, oi, Pedrinho, tudo bem? E ele mesmo acabou ficando mais flexível. Mais à vontade, né? Porque virou o novo normal, como a Lê falou, é o novo normal. Então, é muito engraçado. E aí começaram a circular vídeos, é muito engraçado em WhatsApp, né? Daquele jornalista que a criança entra, a mãe tenta pegar. Aí a gente acaba se espelhando, fala, olha a gente aí, tentando segurar as Viu crianças. isso? Foi muito legal. Então, Muito legal. isso, a gente se tornou... Eu acho que uma das coisas que a gente pode dizer é que essa pandemia nos deixou mais flexíveis. Coisas que antes a gente, não, a etiqueta, veja bem, tem que estar... Essa pandemia trouxe um pouco de flexibilidade, humanização, as pessoas se dispondo... Eu moro num condomínio, foi muito bacana, porque, olha, quem é idoso fica em casa, coloca a lista do que você precisa, preso na porta do elevador, que a gente compra para você, entendeu? Então, teve pessoas idosas que ficaram realmente isoladas e outras pessoas se dispuseram a ir fazer compras. A gente fez já todos os meses a gente tem feito assim coletas de mantimentos coletivo no condomínio para entregar nas áreas mais sofridas de São Paulo, porque tem muita gente que não está conseguindo sobreviver, porque vendia na rua e tal, e não tá tendo movimento, enfim, né? Comerciantes pequenininhos e tal. Então, a gente percebeu que as pessoas também ficaram mais humanas, mais flexíveis, mais amorosas, o olhar para o outro. Quando que eu ia ver um vizinho se oferecendo para ir fazer compras no mercado com um casal de idosos? Em nenhum momento, nunca na vida. Para ser bem honesta, nem eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, caramba, eu posso fazer isso também. Não, se eu precisar, deixa a lista no elevador que eu compro para você, não tem nenhum problema. Não saia. A empatia, né? Acho que a empatia, tanto nas relações pessoais quanto profissionais, está muito presente na nossa rotina atual. Sim. E a humanização que a Cíntia tinha comentado também. E aí eu vou aproveitar a fala da Cíntia e direcionar uma pergunta para você, que basicamente, né, com relação ao perfil. A gente está falando sobre tantas mudanças, mas assim, há uma competência ou um conjunto de competências que pós-pandemia vai ser essencial. Então, você também tem Talent Acquisition abaixo de você. Na hora que a gente for sentar para desenhar um perfil, né? Construir um perfil para atender a uma posição. Há competências que pós-Covid a gente vai precisar buscar com prioridade ou com uma lupa nos profissionais, na sua opinião?
Eu acho que a principal competência que vai ser exigida, está sendo exigida, é a capacidade de transformação. Essa flexibilidade, essa facilidade em mudar rapidamente. Olha, ontem era assim, hoje já vai ser diferente. A cada dia a gente tem um novo desafio e eu não posso ficar ali remoendo o passado, devia ser assim, como era antes. Não, não dá mais. E não tem tempo para a gente fazer isso. A gente já tem que começar a colocar em prática a mudança. No FEME, por exemplo, nós implantamos a telemedicina, algo que antes, né, a gente está vendo esse tema aí muito discutido atualmente. O Enzo, meu filho, precisou passar por uma consulta, o médico atendeu pelo celular, por vídeo, pelo WhatsApp. E isso é muito diferente hoje em dia, né? Quando a gente fala das entrevistas sendo feitas realmente praticamente 100% online. Antes tinha ainda alguma restrição, mas eu não entrevistei pessoalmente. Então, assim, a capacidade de transformação, ela vai ser muito mais exigida tanto para o empresário, para o empreendedor, quanto para o colaborador, em todas as relações. A gente tem essa capacidade de adaptação. Um exemplo, também temos um projeto no FEME que é o paperless, ou seja, a gente está contribuindo com o meio ambiente e não imprimindo exames. O médico tem que se adaptar. Ele não vai mais receber o exame no papel, olhar, ele abre o link na internet, acessa o exame do paciente, visualiza tudo lá, às vezes com até uma melhor qualidade de imagem, quando a gente fala, né, ultrassom e tudo mais. E tem resistências? Tem médico ainda, por exemplo, que prefere o papel, o paciente que ainda prefere o papel, mas a mudança está aí. Né? A gente não tem mais como voltar para trás, a gente está num processo de evolução. E eu acho que não é só, a gente não está pensando só em rentabilidade, a gente tem que pensar no meio ambiente, né? Quando a gente fala, esse mundo que a gente vive, a gente tem que cuidar bem dele. Então, acho que essa é a ideia, né? Quando alguém discute, mas antes era melhor, eu preferia de outro jeito, a gente tem muito argumento para trazer. Então, assim, essa capacidade de transformação tem que estar na nossa vida, tem que estar presente, a gente tem que estar aberto para ouvir o novo, para ouvir o diferente e testar, melhorar se ainda tiver algumas lapidações para serem feitas, mas eu acho que essa abertura é importante, é esse profissional que a gente busca. Legal. Aí, só para complementar um pouco, você acredita que, pensando em outros mercados, né? E aí falando mais especificamente sobre liderança, essa flexibilidade, essa capacidade de transformação, a Lê comentou, né? A nossa geração sempre precisa se reinventar, mas do ponto de vista de liderança, você acredita que as lideranças vão precisar ter, que as empresas vão de fato buscar, inclusive no aproveitamento interno, né, no processo de desenvolvimento, focar nisso? Sim, acredito que sim. O profissional que busca conhecimento, que busca se atualizar, ele já vai prever essa mudança e ele vai começar a mudar o comportamento. No trabalho home office, por exemplo, como que o líder está próximo da equipe sem estar presente? Sem estar ali no dia a dia. Ele tem que buscar soluções para que isso aconteça. Então, por exemplo, compartilhar algo que eu fiz com a minha equipe. Pedir para cada um, tenho 12 pessoas na minha equipe, pedir para cada um compartilhar uma música que deixasse o dia dela mais feliz, né? Cada equipe me passou lá o link, cada colaboradora me mandou o link, com a música que deixava o seu dia mais feliz. Então, eu fiz um post, eu coloquei todas as músicas que foram passadas, compartilhei, marquei o pessoal no Facebook, coloquei lá, nossas reuniões agora são diferentes, a gente inicia com uma música de preferência de cada um. A gente, né, a ideia é essa, vamos fazer diferente, como que a gente pode ficar próximo? Puxa, para Alessandra, essa música faz um sentido, deixa o dia dela mais feliz. Então, vamos ouvir juntos, vamos cantar? O que significa? O que essa letra pode trazer para a gente de aprendizado nesse momento? Então, a gente discute um pouco isso, bate-papo, fala da vida pessoal, que às vezes no dia a dia, na correria, a gente não tinha tempo para isso, não se permitia. E agora a gente permite, sim, como que está aí seu dia, né? Às vezes eu estou na reunião, meu filho vem aqui atrás dar um tchauzinho. Então, isso traz um calor humano, traz algo super positivo, uma energia muito boa para a reunião e para as relações. Então, acho que cada líder, ele
tem muita oportunidade de mudança, tem muitos desafios pela frente, sim, mas acho que o principal é estar aberto para esse momento e para colocar em prática essa mudança. Eu acho que tem uma... Sabe, Dani, o que a Cíntia comentou, eu acho que vai trazer muito o respeito à individualidade, né? A gente não vai se deixar, nós e os profissionais, claro, invadir, né? O trabalho invadir a vida da gente como acontecia no passado, né? De, às vezes, não posso buscar meu filho na escola, não posso participar, principalmente nós mulheres, né, aquela cobrança, não posso participar da reunião na escola porque eu tenho uma reunião de trabalho. Não, gente, está todo mundo junto e está todo mundo tendo que se respeitar, e a gente precisa levar isso para a nova realidade. Existe um horário para começar, existe um horário do almoço que tem que ser sagrado, um horário para terminar, e a gente aqui, como líder, eu tenho trazido um pouco coisas do passado, né? A Cíntia comentou, adorei a música, Cíntia, vou usar isso. Eu também. O que a gente fez aqui, né? Eu sou formada também em magistério, né? Lá atrás. Então, eu fiz uma cartinha para cada um do meu time e mandei pelo correio escrita à mão e com figurinhas, com uma série de coisas que a gente tinha lá na nossa adolescência. A primeira que recebeu, não falei para ninguém, a primeira que recebeu expôs no nosso grupo de WhatsApp. Pois tem gente que não recebeu ainda e fica todo dia ligando para o correio porque quer receber a carta. E eu tenho gente no time que nunca tinha recebido carta escrita à mão, que são pessoas de 20, 21 anos, né? Então, eu acho que esse cuidado que a Cíntia está falando e que a gente está fazendo, a gente precisa levar para toda a liderança, e cada um no seu estilo, né? Tem líderes que são mais técnicos, o marido da Samantha, por exemplo, é um profissional financeiro, a gente sabe que é uma outra formação, um outro perfil, mas sem dúvida ele vai ter o jeito dele de dar próximo, né? Então, acho que esse respeito da individualidade, né, a administração do tempo, também vão ser competências muito importantes aí que vão vindo aí com todo esse aprendizado, né? Olha, Lê, eu vi alguns posts, viu, dessas cartinhas e gostei. Nossa, o pessoal lá no LinkedIn, né? Elas ficaram assim, gente, nunca recebi isso na vida. E cada uma recebeu um pensamento de alguém famoso, mais específico para aquela pessoa e para aquele momento dela, né? Agora eu vou pegar a música também e vou fazer isso. Nossa, eu adorei! E aí a gente vai ter esse sucesso todo. E vocês que estão assistindo, quem for também assumir e absorver, comenta, viu? Pra gente contar depois pra Cíntia, que tá inspirando a gente. Eu queria fazer um comentário rápido. Estava desenhando um perfil, fazendo a construção do perfil, que pra gente é um processo muito importante, que leva um tempo, mas a gente se debruça mesmo para garantir a assertividade, enfim, com um CEO, e a gente está fazendo a posição dele, né? Ele vai ser substituído e ele vai conduzir o processo. E aí, gente, eu fiquei tão feliz, e olha que ele tem uma história de CFO, tá? Viu, o Sá? Ele assim, a formação dele, ele foi um CFO que foi para o negócio, se tornou CEO, mas a carreira bem tradicional, assim, embora ele seja bem diferenciado. Mas ele é um cara duro, na forma dele, ele é bem generalzão, assim. E aí, construindo o perfil, ele virou e falou assim para mim, vejam que legal. Dani, assim, ó, queria que você explorasse um pouco, agora, nessa coisa de pandemia, se for homem, como ele fez na casa dele? Se ele ajudou, sabe, a mulher, se ele começou a cuidar dos filhos, porque nesse momento, ele bonitinho, falando de uma maneira muito formal, mas assim, nesse momento, as pessoas estão, né, se mostrando como elas são, e assim, quem não entrou no jogo agora, não vai entrar no jogo na empresa. Então, acho importante trazer essa pergunta. Bacana isso, né? Muito legal. Faz uma entrevista por competência e busca o que esse cara fez. O que ele transformou. Perfeito. Gente. Olha, eu não posso reclamar, porque lá em casa eu descobri assim, alguns talentos do meu marido que eu não sabia, depois de tantos anos casada. Ele passa um pano na casa melhor que eu, menina. Gente, a faxina do meu marido é incrível também. Ele passa a roupa de um jeito impecável. Melhor que eu. Olha. Legal, muito legal. Obrigada, pessoal. E aí, aproveitando a fala da Samantha, e aí vindo para
um tema, todos são muito sérios, né? Mas até um pouco duro, eu diria. A gente, antes de começar a pandemia, eu não me lembro agora se foi a Exame ou se foi a Você S.A., a última capa antes de Covid aqui no Brasil foi burnout. Não me lembro, depois eu vou achar que se vocês lembrarem, me lembrem aí, senão depois eu compartilho com vocês. E já em alguns negócios, em algumas empresas, já estava na agenda a questão da saúde mental, né? Sim. Do nosso lado, nós falamos com vários setores, né, várias governanças e tamanhos distintos de empresa, e a gente tem visto muito essa coisa, né, da saúde mental, tentativa de suicídio, depressão, muito pesado esse assunto, mas parecia que estava meio que no Olimpo, né? Só algumas empresas com uma cultura muito sofisticada, ou que são top of mind, em qualidade de vida, que traziam isso. Agora, sério, gente, a gente tem ouvido esse assunto de todas as empresas, de todos os clientes. No começo da pandemia, e aí abrindo aqui o coração com vocês, nas 2 primeiras semanas a gente ficou meio que paralisado, se questionando sobre como a gente poderia ajudar os nossos clientes, já que o nosso negócio é seleção. E por algum período, esse negócio ia ficar em segundo plano, né? E aí nós fizemos nós propusemos, né? Foi uma iniciativa que nós chamamos de Mind Support, que não monetizou, mas foi para... Nós fizemos um pool de psicólogos com experiência corporativa, e conectamos com os executivos, porque algumas empresas têm uma estrutura super legal de acolhimento e tal, mas o executivo, ele não se expõe dentro de casa, na grande maioria das vezes. E, gente, foi plug and play. Assim, ó, sério, foi um negócio impressionante a aderência dos executivos, que é um cara que tá ali pressionado, com a falta de clareza, conversas difíceis, tendo que entregar o resultado, apesar de tudo, né? Super pressionados a tomar decisão rápida. Então, tô contando isso tudo para vocês para puxar minha pergunta, que é bem direta, o quanto, na sua opinião, a saúde mental vem de verdade para a agenda estratégica das empresas pós-Covid? Olha, a gente aqui, eu vou separar essa resposta em dois pontos. Tá bom. Aqui na GoSil a gente sempre foi muito preocupado, tanto que uma das ações que a gente teve foi manter o Gympass. A gente tem o Gympass para todos os funcionários, e a gente manteve. Por quê? Foi uma forma de quem, por algum motivo, está com contrato suspenso ou está em casa porque é grupo de risco. Porque o que nós fizemos aqui? Pessoas, grupo de risco, 60 anos ou contrato suspenso, a gente manteve em casa com um emprego, e aí teve aquela ajuda do governo, uma parte, a outra parte a empresa bancou, né, pela MP, e a gente pensou assim, tá bom, eles vão estar em casa, fechados, assistindo televisão o tempo inteiro, e essa notícia é ruim. Eu preciso, de alguma forma, ajudá-los, eu preciso chegar neles. Então, a gente manteve o Gympass, que teve aí uma programação também super bacana, de vários vídeos online, então teve várias coisas, que ajudou bastante. A outra coisa foi manter contato com essas pessoas que estão afastadas. Então, a gente teve aí contato. A GoSil fez 35 anos no mês passado. Então, a gente mandou para casa de todo mundo um kit de 35 anos, foi uma máscara, um álcool gel e tal, mas manteve a saúde, o equilíbrio emocional das pessoas, dizendo, a empresa lembra de mim. Porque eu mandei para casa, mandei para os postos de trabalho, enfim. Esse kit, né? Então, chegou um kit da empresa que eu trabalho. Nossa, então eu estou empregado ainda, né? Então, assim, para manter a pessoa ativa. Um segundo momento que eu separo, e aí sim, só respondendo a tua pergunta, tá na agenda, tá no número 1 da nossa agenda, a questão da saúde, da saúde mental. Por quê? Porque a gente sabe que um colaborador, um trabalhador, ele só entrega o seu melhor se ele estiver equilibrado. Se ele tiver um momento de desequilíbrio, não há como ele entregar 100% do que ele precisa ou do que ele pode entregar. Não existe isso. Não existe, metade eu tô bem, metade eu tô mal, então eu vou entregar 200%. Não existe isso, né? É o equilíbrio mesmo, que até a Lê falou e a Cintia complementou também, da vida pessoal com a vida profissional, né?
a questão é importante que o trabalhador, ele de fato, ele respeite os seus limites e que ele tenha o complemento lá da sua vida pessoal, sim, porque é isso que dá o equilíbrio à sua saúde mental. A outra coisa que eu observei, e aí foi até uma questão pessoal, eu observei que as pessoas que ficaram mais tempo em casa, estão mais tempo em casa, que ficaram muito plugadas na televisão, o tempo inteiro assistindo notícias ruins, porque a televisão ela foi uma enxurrada de notícias ruins. Eu até brinquei, né? Eu falei, desde março, mais ou menos, fevereiro, março, que só morre gente de Covid. Não morre ninguém de infarto, ninguém de câncer, ninguém de nada, só Covid. Impressionante. Né? Então, assim, não tem mais zika, não tem mais dengue, não tem mais nada nesse país, é só zika, não tem infarto, não tem mais nada, né? Então, assim, foi uma enxurrada de notícias ruins e algumas pessoas começaram a desenvolver uma síndrome que é o medo de sair de casa. Se você olhar na Europa, já tem alguns casos de pessoas que já podem sair de casa e elas não saem, porque elas adquiriram um pânico de sair de dentro de casa. Então, isso mata mais do que o próprio Covid. A doença mental, ela é eterna, ela não sai, ela fica dentro de você. Então, você precisa cuidar dela para sempre, para sempre. Se você desequilibrar, ela volta. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com as notícias e cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde mental. Porque o Covid, ele vai passar. O Covid vai passar. Mas se você adquirir uma doença mental, você vai ter que cuidar dela para toda a sua vida. Porque ela pode, sim, até te prejudicar em outros aspectos da sua vida, porque você está no desequilíbrio, tá doente mentalmente. Então, é até mais perigoso, eu posso afirmar aqui, que a doença mental, ela até acaba sendo mais perigosa do que até o próprio Covid. Por quê? Porque ela não tem cura, né? O Covid ainda tem alguma taxa e tal. Você simplesmente permanece cuidando dela, você equilibra, né? Então, o cuidado com a saúde mental, ele é fundamental. Todas as empresas devem prestar atenção nisso. E mais, eu digo o que eu disse aqui dentro e disse para algumas pessoas em outras lives também. É assim, o colaborador, ele vai lembrar da gente quando o Covid passar. Que é assim, como ele foi tratado durante a pandemia. Isso é o maior employer brand de uma empresa. Como eu fui tratado no pior momento. A empresa se preocupou com a minha saúde, se preocupou com a minha família, se preocupou com o meu emprego. Então, é essa empresa que eu mereço respeito. Eu não vou sair dela por conta de 100, 200 reais, enfim, não importa. Por quê? Porque ela se preocupou comigo no pior momento. Ela não me tratou como um número. Ela me tratou como um ser humano. Então, sim, isso é muito legal. Eu disse isso várias vezes aqui dentro. Gente, olha, vamos tomar ações, lembrando que o Covid vai passar e o nosso colaborador, ele vai lembrar que a Gocil tratou dele com respeito, com carinho, com atenção, cuidando do problema de cada um. Sim, são 25 mil, mas dentro do nosso universo, o que a gente pode olhar para cada um, a gente olhou. Então, eu acho que isso ajudou também na saúde mental de todo mundo. Foi muito algo coletivo. Muito legal. E muito bom você ter podido, você poder compartilhar uma história como essa, porque a gente também tem ouvido de algumas empresas, de alguns RHs, né? Uma angústia, né? Agora a gente está fazendo um trabalho reativo, mas depois não vem para a gente estratégico. Então, é muito legal e muito inspirador. Volto a dizer, gente, o número de acesso a esses vídeos e feedbacks que a gente tem recebido do C-Level, dos empresários, dos acionistas, dos presidentes, é muito legal. Então, assim, certamente esse é um exemplo que vai inspirar. Então, obrigada, Sá, por compartilhar com a gente. Eu queria complementar rapidinho, falando sobre uma prática que nós implantamos no FEME. Nos últimos 2 anos, além das palestras sobre estresse, sobre burnout e tudo mais, nós também implantamos o curso de meditação dentro da empresa. Fantástico. Quando a gente fala de saúde mental, a meditação, hoje em dia, é uma solução muito boa, né? Melhor do que remédio, melhor do que qualquer outra coisa. Então, gente, eu preciso conseguir, eu tô nessa luta, tá? Mas eu ainda medito assim. Mas eu vou conseguir. É hábito. É a busca do equilíbrio, e isso partindo da empresa só incentiva que a gente quer ter colaboradores saudáveis, satisfeitos em estar ali,
a empresa se preocupa com a sua saúde. Então, isso, o meu diretor, né, de Pessoas e Cultura, que trouxe, ele é especialista no assunto e, com certeza, agregou muito para os nossos colaboradores. Gente, isso é fantástico, né? Aqui na Wipro, o nosso RH também está bem ativo em relação a isso. Então, a gente continuou com a ginástica laboral, tá? A ginástica laboral online, né? A gente começou a ter sessões de pilates, e a gente tem sessões de laboral e pilates com a família. E a gente manda os convites para os funcionários, ó, dia tal, hora tal, você pode participar junto com a sua família. Olha, e aí essa daí eu vou roubar, hein? É muito legal, né? Daí eu vou roubar, Nós tivemos aula de Zumba. O meu filho, por exemplo, ou ele está estudando, ou ele está no videogame, né? 16 anos, né, gente? Então, assim, precisa ter uma atividade extra, a gente não está saindo para caminhar, então, assim, você precisa fazer alguma coisa. E a questão também da psicologia positiva. Então, assim, são sessões com pessoas especializadas para se abrir, né, uma pessoa totalmente aí voltada tecnicamente, né, preparada para ouvir os profissionais e dar o correto direcionamento dentro aí das especialidades aí de saúde que a gente tem pelo plano, né? Mas eu acho que essa questão, o que a Samantha comentou também, sem dúvida, o funcionário, quando a gente sair dessa e vai sair, ele vai lembrar do que a gente fez nesse momento, né? Então, assim, essa humanização, como a Cíntia também comentou, é importantíssima. Muito legal, gente. Olha, eu tô impactada e eu fico mesmo, porque essas práticas, de novo, inspiram e muito, né, quem nos assiste, o benchmark, enfim. Bom, eu ficaria aqui mais, enfim, muitas horas conversando, mas em respeito à agenda de vocês, vou para a última pergunta, tá bom? E aí, eu também queria rodar por todas, porque é bem rapidinho, acho que a gente vai tratar aqui bullet points, sabe? Falamos de várias mudanças e transformações, de novo. Mas em bullet points, para ficar bem forte, né, para quem nos assiste, legado de Covid. Quais são os principais legados na opinião de vocês? E aí, vamos começar por você, Sá. Já aproveita que você acabou de responder. Humanização. 2, flexibilidade. O ser humano se tornou mais flexível e mais tolerante. E 3, conscientização. Eu diria esses 3. Conscientização da necessidade da humanização e da higiene. A conscientização mesmo. A gente sempre soube que precisa ser higiênico, mas agora a gente se conscientizou de hábitos higiênicos. Então, eu diria esses 3. Humanização, flexibilidade e conscientização. Eu queria só reforçar aqui e trazer um comentário. Nós temos um parceiro que é um médico epidemiologista e infectologista, o Dr. Bruno Scarpellini, inclusive tem painel com ele, e ele trouxe com dados concretos essa mesma conclusão, de que vai haver uma grande transformação nos hábitos de asepsia do brasileiro. E que bom, né? Olhando o lado cheio do copo, que bom. Então, isso é um dado concreto e a gente agradece. Agora, tem um desafio muito grande nas populações que não têm acesso, né, a saneamento básico, sim, por exemplo. Sim. Mas, de novo, acho que daí também, se a gente tem essa consciência, o ecossistema acaba se conscientizando também, a gente acaba priorizando, inclusive nas nossas ações sociais, que eventualmente tem, eu ajudo ali e tal, com alimento, com educação, por que não com hábitos de higiene? Muito legal. Ale, na sua opinião, quais são os principais legados de tudo que a gente está vivendo? Bom, ensino embaixo, né, da Samantha, acho que básico esses 3 também. Acho que um ponto muito importante é a importância de levar a tecnologia a todos, né? A gente que tem filho em idade escolar, às vezes vê cada história, né, de pessoas que querem estudar, que querem se informar e não têm acesso. Então, acho que isso é extremamente importante.
adaptação, sem dúvida, a esses novos tempos, né? Não tem como. E a empatia, né, gente? A empatia, o respeito, que eu acho que se perdeu ao longo do tempo e a gente precisa recuperar, e isso tudo vem ensinar para a gente, né, o quanto isso ficou lá atrás e que a gente precisa retomar, né? E tudo isso envolvido na humanização, como a Samantha comentou, né? Essencial. Muito legal. Obrigada, Lê. E aí, Si, para você? Vamos lá, com certeza tudo que elas falaram, assino embaixo. Eu vi O que eu você gostaria de concordando agregar, aí. né? O que eu gostaria de agregar é o investimento em estudos científicos. Eu acho que mais do que nunca ficou, né, a gente teve a prova do quanto isso é importante, do quanto a gente puder prevenir algo que vai acontecer lá na frente, em vez de ter que corrigir, né, aquela ação corretiva. É muito melhor se a gente tiver agindo na prevenção. Então, empresas, né, algumas empresas investem muito em estudos científicos, laboratórios e tudo mais. Então, acho que esse é um dos legados que principalmente as corporações precisam ter daqui para frente. E em relação a nós, né, as pessoas, colaboradores e tudo mais, eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico. É uma grande oportunidade da gente deixar nossa marca no mundo. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso agregar ao próximo? Essa é a minha mensagem. Legal. Ale, você quer falar dos seus legados? Vamos lá, Dani. Tive uma queda aí por conta da bateria aqui no Note, tá? Até mudei de posição de mesa. Alguns legados que ficam é a transformação, né? A adaptação a tudo que vem acontecendo, levando mais para o lado positivo do que para um lado negativo, né? Então, eu acho que são mudanças que acontecem tanto no meio corporativo quanto no pessoal. E aí sempre vendo o lado bom da questão, né? E não só pensando pro lado negativo, levando sempre o lado positivo de cada situação. Legal. Eu queria colocar também e dizer que um dos legados que eu acredito muito e que está relacionado ao que também a gente tem vivenciado aqui é o protagonismo de verdade da área de recursos humanos, dos executivos de recursos humanos, dos times de recursos humanos. Eu nunca, em 20 anos de seleção, de RH, e eu comentei isso com a Samantha, eu nunca ouvi tanto as lideranças, os acionistas, os fundos, os executivos falando de RH. Ah, porque o RH? Porque o time de RH? Porque o time de RH? Porque o meu diretor de RH? Porque é isso. Desde que isso começou, gente, para todas as questões, o negócio veio parar no RH. Então, eu vou erguer uma bandeira, que eu falo, eu sou mesmo de RH, e eu também sou administradora, mas eu vim para essa área, me apaixonei, me identifiquei. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, talvez como nunca se teve antes, de a gente colocar todas as bandeiras que nós temos, né? Fincadas no chão e ajudar as empresas a se humanizarem, a terem uma performance baseada de fato em relações de confiança, relações sustentáveis, contratações que olham para o fit de cultura muito mais do que exclusivamente para as questões técnicas, desenvolvimento, tudo que a gente falou aqui, diversidade, etc. Então, assim, eu tenho visto muito e ouvido muito sobre o quanto nesse momento o RH tem feito diferença nas organizações. Então, acho que esse é o legado. Nós, para sermos realmente protagonistas e estratégicos, definitivamente, enxergados como estratégicos, porque sempre fomos, né? Mas algumas organizações não entendiam dessa forma. E um outro legado que fica, na minha opinião, é justamente esse, né? O profissional, ele é uma pessoa, antes de mais nada, e tá tudo junto. E isso não precisa mais ser escondido, né? Isso não precisa mais esconder. Que a Lê é mãe, que a Cíntia
é filha de um idoso, que a Samantha é esposa, né? Que a Dani tem animal de estimação, que o Ale também tem ali outras pessoas que moram com ele. Então, acho que esse é um legado. E, enfim, tem vários outros, mas esses são os que eu gostaria de deixar aqui para nossa conversa. Gente, eu estou muito feliz com essa conversa mesmo. Obrigada a você, Dani, pela oportunidade. Muito legal. Foi muito bom. Vocês estão fechando com chave de ouro assim a nossa série. Não falamos, mas o pedágio para estar aqui hoje é vir no encontro presencial. Pro final, né, Ale? Vai ser muito legal. A gente vai reunir todos os profissionais que participaram com a gente dessas conversas. Ele já tem formato, não tem data, por motivos óbvios, mas ele já tem formato. Acho que todas aqui estão em São Paulo, né? Sim. Então, nesse grupo fica muito mais fácil, mas tem uma turma aí que está fora que a gente vai dar um jeito de trazer. E façam um esforço para virem nesse encontro. Estaremos aí. Muito bom. Com certeza. E se tudo der certo, a gente vai conseguir, inclusive, dar um abraço. Confirmadíssimo. Estaremos aí. Né? Com certeza. Muito obrigada, pessoal, a todos vocês. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada a você, Dani. Beijão. Tchau. Tchau, Ale. Tchau. Tchau.